Vamos começar a correção da prova da PrEP 2016. Vou fazer o modelo C aqui. Ok? Bom, essa primeira questão então aqui é uma questão que envolve joia elétrica, né, para que a gente possa avaliar aqui, na verdade, a relação entre força elétrica e força-peso. Né? O que ele diz aqui? Né? Uma partícula de carga Q e massa 10 a menos 6. 10 a menos 6, então, é a massa da partícula. Quilos, foi colocado próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme vertical ascendente no valor de, estou confirmando aqui para 10 a quinta newtons por coulomb, sabendo que a partícula está em equilíbrio e considerando a intensidade da aceleração da gravidade, G igual a 10, o valor de carga Q e o seu sinal são, respectivamente, então, precisamos ter duas informações aí. Primeira coisa, vou fazer o desenho aqui, conforme foi nos dado aqui. Então, aqui é a Terra, aqui partícula Q, campo elétrico para cima, dado também. Gravidade para baixo, dado também. O que ele quer aqui, então, dizendo também que o desenho está fora de escala. Aí vamos lá. Para que haja equilíbrio aí, uma força que vai aparecer naturalmente, a atração gravitacional da Terra, força-peso, que é igual a mg. Ok? Para que haja aqui o equilíbrio, eu tenho que ter uma força que se opõe a essa. Então, a única forma que eu tenho para ter o equilíbrio é que a força elétrica esteja apontada para cima, né? Força-peso para baixo e a força elétrica para cima. Dessa forma, primeiro passo. Força elétrica é igual a Q vezes E. Essa é uma equação vetorial, né? Já falamos isso várias vezes. Por ter esse caráter vetorial, temos que ter o seguinte cuidado aí, né? A força terá o mesmo sentido que E caso a carga seja positiva. A força terá sentido oposto a E caso a carga negativa. Sendo assim, a única forma para que a força elétrica fique paralela e no mesmo sentido de E é que a carga Q seja positiva. Então, no primeiro passo,
Então é isso aí. Lá. Para que a força F esteja no mesmo sentido da E, a garantia disso é que a carga Q tem que ser positiva. Então a carga Q tem que ser positiva. Essa é uma garantia. Porque essa equação vetorial, ela diz exatamente essa situação. Se Q é negativo, força e campo, sentidos opostos. Q é positiva, força e campo, sentidos, mesmo sentido. E aqui no caso é o que eu preciso para poder se opor à F elétrica da peso. Né? Essa é a primeira, modelo C. O modelo C eu vou apagar aqui para não gerar confusão, tá? Porque não vou apagar o cabeçalho, não. Bom, segundo passo agora, eu já descobri qual é o sinal da carga, carga positiva. Agora vamos descobrir qual é o valor, segundo passo. Ele está perguntando para nós aqui, então, qual o valor da carga Q para que aquilo ali se satisfaça, né? Ou seja, que ele fique em equilíbrio. Isso aqui está em equilíbrio, força elétrica, força peso. Para isso eu vou fazer também uma orientação aqui particular minha, mas que é importante no cálculo. Toda força resultante em Y igual a zero. E isso aqui é porque ele é... Oi? O que, professora? Calma, professor, calma, é só a primeira questão. Calma, vamos... eu tenho uns comentários bem interessantes dessa prova, viu, Fernanda? Você tem? Tem, muito legais. Muito legais. Bem legais. Espero que vocês gostem. Força elétrica. Você vai falar que a prova estava muito fácil? Daqui a pouco, pessoal. Calma. Força elétrica menos peso. Força elétrica para cima, menos peso para baixo, é igual a zero. Força elétrica é exatamente a equação que no passo 1 eu já utilizei para ver o sinal da carga. Então é Q vezes E. Força-peso é massa vezes gravidade. Fazendo aqui o nosso arranjo, Q vezes E igual a mg. Q vai ser igual a mg sobre E. Exatamente o que ele te deu. Ó. M, E e G. Então, a conta era substancialmente simples nesse caso aqui. G igual a 10 e E igual a 10 à quinta. Então, só que aí ele tinha mais sempre aqueles gatilhos, né? Todas as respostas eram em micro. Micro é 10 a menos 6, né? Tá vendo lá? Todas as respostas dele 10 a menos 6. Então a gente precisa fazer um ajuste aqui. Isso aqui então vai me dar 10 a menos 5, sobe aqui então, 10 a menos 5 com 10 a menos 5 no caso aqui, né? Então 10 a menos 10, é isso? Então 10 a menos 10 coulombs, só que não é isso que ele pediu em microcoulombs. Então, para passar isso aqui para microcoulomb é 10 a quarta vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso aqui é o tal do micro. Então isso aqui é igual a 10 a menos 4 microcoulombs. Essa é a resposta. Letra D. Ô, professora. Bom, o nível de dificuldade dessa questão é um nível médio aqui, mas tecnicamente esta é a ponto-chave da questão, que é essa equação vetorial. Só isso. Porque daqui a gente tira que a carga tem que ser positiva para que a F e a E estejam no mesmo sentido. Então esta aqui é o ponto-chave. O resto, a conta é extremamente simples, não tem muita dificuldade não. Dúvidas? Dúvidas? Não? Tá, então essa aqui, resposta letra D, não sei se está batendo com gabarito aí, quem tiver. Acho que oficial não, né? Tem? Já? Eu acho que se for esse que eu receber aqui, vai mudar. Pessoal, 22 o professor Marcos vai fazer na quinta-feira.
Mas já de antemão, letra C. É a da um raio de monocromático. O raio monocromático, né? Essa aqui, ó. Dessa figura, ó. Essa figura. Deixa eu pegar esse aqui, que essa aqui é a prova original, ó. Ó, letra C, que é raiz de 3. Já percebemos aí, que a gente está conversando hoje, que tem a turma aí achando raiz de 3 sobre 3. Tá errado, é raiz de 3 mesmo, tá? Então, 22 aqui, letra C, mas será feita aí professor Marcos, tá bom? Então, vamos para o próximo aí. Também começa a animação dele. Bom, agora vamos para 23. Posso apagar aqui? Não? Não, pode acabar. Não, pode apagar. Esse eu já copiei. Só os dois que eu faço os dois. Não, mas já apagou. Já copiou então, vamos embora. Não sei se é a semana de correção ou a semana antes da prova. Ou quando tá na véspera da prova. Não, aqui na correção aqui você vai ter gratas surpresas aqui. Hoje, gratas surpresas. Senhores, isso aqui agora, 23, é o cubo. É um cubo que foi acelerado durante um certo tempo. Ó, ele foi acelerado por S igual a 9 metros. E o tempo que ele gastou aqui para fazer isso, 3 segundos. A velocidade inicial aqui dele, espaço inicial igual a 0, velocidade inicial igual a 0 também. Massa dele igual a 4 quilos. Perfeito, uma força F aqui, aplicada nele, F. E aqui a velocidade final dele. Velocidade final dele, sei lá qual é, tá bem? E S final aqui igual a 9 metros. Essa é a ideia, tá bom? Ele faz algumas considerações aqui. 3 segundos, que é o que leva, taranã, então tá. Um cubo de massa igual a 4 está inicialmente repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, aplique sobre o cubo uma força F horizontal e perpendicular no centro de suas faces, fazendo com que ele sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros. Essa questão aqui, ó. Tá? Para quem não viu ainda, essa questão aqui, ó. Bem? Tranquilo? Então, perfeito. E aí, no final do intervalo de 3 segundos, os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do cubo são... Bom, há algumas formas de fazer isso. Eu optei por esta forma aqui, ó. Primeiro passo. S igual a S0 V0T AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Isso aqui é igual a 9. E vai ser igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, dividido por 2. Conclusão da nossa historinha aqui, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Já encontrei a aceleração. Aceleração é quase que uma aplicação direta, só cinemática pura, já encontrou ela. Encontrou isso, segundo passo, força igual a M vezes A. Isso aqui vai me dar igual a 4 vezes 2 igual a 8 newtons. Perfeito, já sei a força, já sei a aceleração, achei a força, e agora eu posso finalmente já responder as perguntas que ele está fazendo. Esse aqui também ele tinha um conhecimento interessante, que é o teorema do impulso e da quantidade de movimento, né? Então tá lá, ó.
Ele quer saber qual vai ser o impulso, ó, os módulos do impulso da força F. Terceiro passo. Impulso é igual a F vezes ΔT, que vai ser igual a 8 vezes 3, igual a 24 newton vezes segundos. Quarto passo. Quarto passo aí, então, ele quer saber qual a quantidade de movimento. Aí eu uso só a relação direta, porque segundo o teorema, I igual a ΔQ. Como I é igual a 24 newton vezes segundo, ΔQ, 24 newton vezes segundo. Os dois são iguais, resposta certa, letra C, de casa. Eu não sei porquê, mas alguns aventureiros aí estão achando letra A, 36, 36. Inclusive, o gabarito que eu recebi, que eu não sei de onde que é, estava assim, mas está errado. Resposta correta, C. E a mesma resposta também de outros cursinhos também que estávamos fazendo junto à prova, todo mundo concordou que essa é a coerência. Prova muito tranquila mesmo. Essa aqui é uma questão tecnicamente dada, né? Porque cinemática é fácil, encontrar força tranquilo. Esse teorema aqui é o teorema que respalda, achou lá, achou aqui. Né? Muito tranquila mesmo. Essa questão muito fácil. Dúvidas? 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 Um prédio de construção, 20 metros. Ó. O tempo aqui que você tem associado a esse deslocamento vertical, 10 segundos, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tudo tranquilo aí. A grande questão desse exercício é, desprezando as forças dissipativas e considerando a intensidade da aceleração igual a 10, podemos afirmar que a potência média útil desenvolvida pelo elevador é, bom, nesse caso, sabendo mesmo que trabalho com a força, no mesmo sentido do deslocamento, é trabalho motor. Força, no sentido oposto ao deslocamento, é trabalho resistente. Mas na potência eu não uso essa questão de sinal, né? A gente já sabe quem é que está fazendo a potência aqui mesmo. Na verdade, aqui eu vou ter que vencer a força-peso. Então, a conta é muito, mas muito simples mesmo. Ó, primeiro passo. Qual o trabalho da força-peso? Trabalho da força-peso igual a mgh, que é a mesma coisa de energia potencial é gravitacional. Então, isso aqui vai ser igual a 6, ele falou, né? 6 toneladas, tá? A massa dele, igual a 6 vezes 10 a terceira quilos. 6 vezes 10 a terceira, vezes 10, vezes 20. Ó. Então, o trabalho da força-peso, calculado aqui, eu encontrei 1,2 vezes 10 a sexta joules. Segundo passo agora. Segundo passo, então, é calcular a potência. Já que eu já tenho o trabalho, potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, que é a história, né? Trabalho da pesa, como é subida, o trabalho da pesa é negativo. O trabalho do motor, do elevador, é positivo. É o mesmo valor da pesa. Então, já vou considerar aqui e não vai ter o sinal, tá? Então, é igual a 1,2 vezes 10 a sexta dividido por 10. Que isso aqui vai ser igual a 12... Não, 1,2 vezes 10 a quinta joules, que vai ser igual, então, a 120. Aqui, ó, vai dar 10 ao quadrado multiplicando e 10 à terceira. Quilojoules.
Só para transformar do jeito que ele pediu lá, que é a letra A. Muito fácil também, até surpreendente uma questão dessa está aparecendo na PrEP. Saca do Fernando. Muito bem, pessoal. Quantas acertou? Ah, tá. Até agora, essa foi 2? Beleza. Faltam 3. 3. Não, falta 3. Pois é, a gente estava fazendo a conta lá, apesar da prova ser fácil, mas concordo com o pessoal, cara. Você com 5 questões, você está lá dentro. As meninas, principalmente, porque as vagas são separadas. As meninas. A nota delas também vai ser contada separada. Ué, porque senão você não consegue chegar nos 40. Tem que ser isolado. Prejudicou, a princípio, os meninos, porque diminuiu a quantidade de vagas para eles. Mas elas têm vaga garantida. Mas a nota, assim, tão forte, vai ser... Não, tem que ser separado, senão você não consegue preencher os 40 lá. Inclusive, se todas as meninas estiverem mal, daquelas ali tem que entrar 40. Porque é obrigatório o preenchimento de 40 vagas. Ai, olha que legal. Que sacada. Sacada demais. Aqui estudava muito mais que... Daí eu achei que ia ser... Pois é. E essa foi a conclusão que a gente chegou desta prova. Aí você inverte toda aquela argumentação que eu fiz, você inverte ela. Põe fácil, entra as meninas de qualquer jeito. Mas aí você faz entrar candidatos, qualquer variação aqui, tá. Então, você está facilitando para os meninos, né? Mas por pouco tempo. Porque as meninas, independente do que, se no geral alguém só tiver conseguido 2 questões e o resto não conseguiu nada, essa de 2 questões vai passar. Porque tem que preencher os 40 vagas, né? Isso chega assim, deu uma esperança. É uma restrição de número que eles colocaram. Aí depois que a gente estava conversando lá no sábado lá, eu falei, rapaz, é verdade. Se as meninas forem um fracasso, qualquer daquelas ali, mesmo muito ruim, vão passar. Agora, tirou as vagas dos meninos. Mas aí para tirar dos meninos, diminuíram o nível. Eu acho que fizeram Não, para nós aqui do Cidade foi excepcional, que a gente fez tudo no nível estratosférico. A gente fez a AFA, fizemos coisa até da Naval, batemos bronca. Essa prova, para o que a gente estudou, ela está muito Mas teve simples. questões que, tipo, mesmo que, por exemplo, eu não consegui fazer, eu vi que não era muito difícil de fazer. Era o que a gente estava comentando, né? Não, aqui as questões, as difíceis, tem 2 difíceis. Só a 26. Na minha aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, porque dá trabalho só. Não, facílimo. A gente fez uma dessa, inclusive, ó. Então, essa aqui e essa aqui, ó. Que é a outra. E essa aqui que dá trabalho, ó. Só tem 2 questões. Essa aqui, essa 27. Qual que é? Qual é a sua resposta de matemática? Tá 23? Não, 23. Dessa aqui que você tá falando? Não, dessa do coisa. Ah, aqui, ó. Ai, gente. D? Não, não fala que é D, não. Olha, eu fiquei entre a D. D e a E. D. Eu marquei a E. Eu fiz na prova de português também. Nunca mais. Letra D. Que tristeza. Pronto aí, gente? Vamos pra cá? Pode. Você já pegou a cabeça? Ah, organização. Bom, essa aqui agora é a 25 no meu modelo C. Essa é da mola, né? Vem aqui uma mola, sai, comprime a mola. Muito mais, infinitamente mais fácil do que as que nós fizemos. Inclusive, lembra bem, a gente fez uma
A mola, o cara ia para um looping, depois caía, batia na mola, pendurava. Isso aqui é muito mais simples. Aqui, ponto A. Aqui, ponto B. Ponto A do lado de cá, ponto B do lado de lá. A altura aqui. Altura de A, 4 metros. Velocidade em A, 0. Velocidade em B, 0. Só que em B você tem a deformação da mola, x. E é a pergunta dele, né? Não é isso mesmo? Ó, qual a deformação da mola? Essa questão, até vi muita gente também batendo cabeça, tentando achar até aqui, depois daqui comprindo. Faz direto. Ele já falou aqui, ó. Despreze as forças dissipativas. Pronto. Na hora que ele falou isso, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Direto. Em A, aí agora eu já vou fazer de forma geral. Velocidade 0 já não tem cinética. Não tem mola. Não tem elástica, desculpe, elétrica nem magnética. Só tem MGHA, energia potencial gravitacional. Do lado de cá, só kx ao quadrado sobre 2. Só tem essas duas coisas. O x, então, será igual a raiz quadrada de 2mgha dividido por k, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa, desculpe, massa é igual a 0,8 quilos. Lembram o tanto de transformação de unidades que a gente já fez nas provas da PrEP? Pois é, nem isso cobraram dessa vez. Deram quase todas as unidades, todas já arrumadinhas aí. Gravidade, 10. Altura, 4. Dividido pela constante da mola, que já nos deu igual a 400. Então, x vai ser igual a raiz de 16 dividido por 10 ao quadrado, que é 100. Isso vai ser igual a 4 dividido por 10, que é igual a 0,4 metros, que é igual a 40 centímetros. Só isto. Resposta certa, letra E. Tranquilo? E aí, Adriel, tudo bem? Tudo bem, Adriel? Bem, Fernanda? Eu achei que eu ia estar em férias essa semana. Aí quando eu cheguei lá, semana que vem tem correção. Eu achei que ia dormir. E ela, é pra ir, é pra ir. Não, mas a correção é fundamental, porque onde a gente já prepara. E essa prova aqui, também é para ver se tem algum tipo de recurso, alguma coisa, tem que ter agora, né? São quantos dias que vai ter? Pois é, eu não li o edital. Isso em setembro, né? Ou seja, é 5 dias no máximo, 3, 4 dias.
Bom, tá aí, ó. Tá em 4 já, professora? Pois é, vou botar ela agora aqui, essa danada. Tem uma mola aqui ainda, distendida. Então, esse cara aqui, força elástica. Esse cidadão ainda tem ainda força-peso. Força-peso ainda. Para cima, eu vou ter que ter ainda, ó, tração. Essa tração aqui é a tração emblemática, que ela vem aqui, aqui ela vai ter tração também, aqui ela vai ter uma tração também. Em relação à polia móvel, a polia fixa não tem nenhum tipo de... Ela só faz alteração da direção de aplicação da força. Tá, falta ainda uma outra força aqui ainda, que é o empuxo. Empuxo de Arquimedes. É isso aí. Mas esse exercício só se ajusta, ainda bem que eu fiz a demonstração para todo mundo, numa polia móvel, como é que funciona. Então, o primeiro passo nosso é o seguinte, ó, na polia em si, não há movimento. A corda que está aqui são as duas T's, e a corda que está no meio não tem movimento, porque a polia é rígida. Então, na polia eu posso entender que força menos tração, bom, como está para cima, eu vou fazer o contrário, tá? Então, tração mais tração, menos F igual a zero. Porque não há movimento entre as cordas que estão aqui, a estrutura da polia e o meio. Isso aqui, então, vai dar aqui 2T igual a F. Então, T igual a F sobre 2, tá bom? Que é o que a polia faz. Essa aí é a regra que a polia faz. Bom, beleza. Segundo passo agora. Assim, volume de líquido deslocado igual ao volume do corpo. Isso também é fundamental, tá? Porque eu vou chamar inclusive isso aqui de V, tá? Eu identifico com V. Pra gente, como ele está todo submerso, todo o volume do líquido igual ao volume do corpo, tá? Outra coisa também talvez que eu precise é que ρ, que é densidade, que é D, massa sobre volume. ρ0 igual a m0 sobre V0. E é isso que eu estou falando, né? Esses caras que são iguais, tá? Isso aqui é do corpo, isso aqui é do líquido deslocado. Essa aqui é a situação que ele me deu aqui, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ρ é relativo ao corpo, e ρ0 é a densidade contida no recipiente com... Tá, é o líquido. Então, esse cara aqui é líquido, líquido. Tudo aí. Pronto. Estamos aptos já a poder fazer a nossa conta aqui. Segundo passo. Força resultante igual a zero para o bloco, né? Então, vai ficar assim, ó. Para cima positivo também, precisamos ter a orientação, né? Respeitada. Tração mais empuxo, menos peso, menos força elástica, igual a zero. Só que tração é F sobre 2, não é? Ó, tração é F sobre 2. Então, vai ficar F sobre 2 igual a peso mais força elástica, peso menos empuxo mais força elástica. Ok? Só que agora vamos ter que trabalhar isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Força sobre 2, peso igual a M. Peso é do corpo. Do corpo é esse cara aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar que M é igual a ρ VC. Esse aqui vai me dar aqui M0 relativo ao líquido é igual a ρ VLD. Tudo igual. Os V são todos iguais. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, MG, DVG. Aí que está o negócio, ó. Esse cara aqui é ρ0, V do líquido deslocado, gravidade, mais KX. Só que o M eu posso abrir.
Então vamos abrir aquele M ali. F vai ser igual a 2 que multiplica. Esse M aqui, ó, esse M aqui, ele vai ser igual a ρ, volume do corpo. Então, ρ, volume do corpo, menos ρ, 0, volume do líquido deslocado, vezes gravidade. Ah, desculpa, aqui eu estou esquecendo da gravidade aqui, né? Aqui tem um Gzinho aqui também, ó. Pronto. Mais Kx, fechou. A grande questão mesmo, como eu falei desde o início, que esses caras aqui são iguais, ó. Esse aqui eu vou chamar ele de V apenas, e esse aqui eu vou chamar ele de V. Por causa disso aqui, ó. Né? Essa condição aqui, ó. Bom? Já que ele está todo completamente submerso, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo, tudo igual. Então vai ficar assim, ó. F é igual a 2, que multiplica. Vou tirar ρ, V, não. Vou tirar VG em evidência, vai ficar ρ menos ρ0, e vai ficar esses dois, eu tirei esses dois aqui em evidência, mais Kx, que vai me dar a resposta, deu certo? 2VG, letra E. Aqui? É, aqui, ó. Porque é mais. Então, tá, vou explicar aqui, ó. Então, veio daqui de cima, né? Tração positiva, empuxo positivo, tá vendo? Tá os dois positivos. Peso negativo, força elástica negativa, que ela tá, se esticar, ela tende a voltar. Então, menos, menos. Só que esses dois aqui eu passo pro lado de cá, passo pro lado de cá, e esse aqui eu passo pro lado de cá. Ao passar pro lado de cá, mais, mais, menos. Mais, mais, menos. Só que eu inverti esse cara aqui. Então, mais, mais, menos, menos, mais. Aí eu substituo e não fica Kx. Tá bem? Dúvidas? Esse aí era um dos difíceis. Na verdade, o que dava trabalho, mas difícil também não era não. Meio literal, assim, o aluno geralmente reclama um pouco, né? Para ser mais demorado, mas... Não, vamos acabar isso aqui em 15 minutos. Hã? Princípio, sim. Porque eu deixei 4 questões para o Marcos fazer. É. Exatamente que você escorregou. Já deixei 2, né? Agora eu vou deixar 27 também. Não, já deixei uma só. Deixei uma. Posso apagar ali, gente? Pode, Fernando.
Senhores, olha só, as 27, só para todo mundo entender aí, é aqui. Durante um experimento, um gás perfeito é a do gás, né? Eu vou deixar para o Marcos, que é a frente dele, tá bem? Mas a resposta já adianto, letra D. É, para ser adiabático. Ó, eu tava em dúvida entre a A e a B. Porque eu não sabia se eu colocar aumentado ou diminuir. Eu fui de negócio de química e consegui. Porque eu tava aí tinha lá uma TV, não sei o que. Mas ó, você também ficou entre a A e a B. Ah, você riscou a B. Aí eu, ó, Bom, pessoal, tá aqui. Essa aqui é interessante, né? Porque são duas contas que a gente precisa. O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ômicos lineares, com resposta linear, um gerador ideal e um receptor ideal. Perfeito. A potência elétrica dissipada num resistor 4 ohms. Eu dei aqueles nomes. Não existia não, mas eu dei. Então, qual a potência dissipada no R1? Isso aqui é dois caminhos sempre, né? Essa aqui é uma malha simples, né? Uma malha simples. Malha simples, equação de Poulet. E vai ser igual, vou escrever a equação aqui para assustar todo mundo, mas tranquilíssima, né? A gente já sabe mexer com ela. Resistência equivalente mais R mais... Essa equação de Poulet, né? O que é isso? Basicamente é isso aqui, ó. Quem é gerador? Bom, aqui tem 8 mandando. Aqui tem 6 mandando. 8 contra 6, certamente isso aqui virou receptor. Porque a corrente passa por ele, ó. Esse aqui é o sentido da corrente esperado. O 8 atropela o 6. Então, esse cara aqui é linha. E esse cara aqui, 2 é gerador, 1 é receptor. Então, vai ficar assim, ó. 8 menos 6, dividido por... Resistência equivalente aí é só externa, né? Ou só botar isso aqui, ó. Vai ficar 3 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 10. Isso aqui é igual a 0,2 amperes. Feito isso, segundo passo. Potência no resistor R1 vai ser igual a RI ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 0,2 ao quadrado, que vai ser igual a 4,016. Resposta certa, letra A. Muito simples também, muito simples. Excepcionalmente simples, perto do que esperávamos, né? Essa é a questão toda. E aí, para grande surpresa minha agora, virando a página 29, olha aí que os caras botaram mais uma questão de trem. Acho que já tinha tempo já que eles não mexiam com isso, viu? Mas, como essa prova foi de bastante surpresa, esse aqui eu vou dar o luxo, já que a gente está em correção de prova, já vou fazer a conta para no final já chegar na resposta certa já. Porque nem, entendeu? Já vou usar a referência já que a gente já fizemos exercício desse no comecinho, né, da matéria. 29. Um trem de 150 metros. Olha lá, ó. Vou fazer o desenho dele aqui. 150 metros o trem tem. E aí ele vai passar na ponte. Vai passar na ponte aqui. A ponte possui tamanho X. O tempo que ele demora para cruzar a ponte
50 segundos. Beleza. E a velocidade dele? 16 metros por segundo. A grande sacada desse treco aqui é o seguinte. O ponto que eu sempre analiso é o ponto da traseira do trem. Esse é o ponto que me interessa, né? Então, vamos lá. Esse ponto aí vai se propagar até lá. Qual a distância que esse cara está em relação àquilo lá? S, S0 mais VT. É isso aí. O cara está com velocidade constante. Isso aqui eu vou fazer igual a zero. Esse cara aqui, ele tem que andar 150 metros mais x. Isso vai ser igual a 16 vezes 50. Então, x vai ser igual a 800 menos 150. X vai ser igual a 650 metros. Só isto. Resposta certa, letra B. Entendeu? Que fazendo desta forma aqui, que a gente inclusive já fez exercício lá no começo do nosso estudo, fazendo dentro do S, tudo que o ponto na traseira tem que andar, você já chega direto a X. Se você botar o S aqui, você vai encontrar o valor que ele propagou até lá. E depois você tem que tirar o trem. Você vai encontrar 800, aí depois você tira o trem. Dessa forma já sai tudo de uma vez só. Tá bem? Muito, muito, muito simples e um problema notoriamente clássico, né? Tradicionalíssimo esse. Interessante eles terem colocado. A próxima, a princípio, seria difícil. Essa aqui é do trem. Essa aqui é do trem. Trem e a ponte. Mais uma, professora? Ué, professora, eu tô achando que Mas eu não fui em química. já vai treinando logo aí. Pelo que eu estou entendendo, ninguém foi. Professor, eu não fiz nada bem também. Ninguém foi bem em química e pô, acho que história também estava puxado, né? Segundo esse gabarito do Gabriel. O que eu faço agora? Chateado porque aqui eu errei umas questões bem idiotas. Esse é o problema. Assim, eu acertei o que o pessoal tava falando que tava difícil, mas eu errei. As fáceis. Tipo uma de nomenclatura que eu tô vendo esse ano, no terceiro ano, que ela Pô, é mas bem aquela de fácil. nomenclatura eu não achei tão fácil. Não, mas era só. Tipo, a questão de fazer nomenclatura é fácil, mas eu não achei fácil. Parece que caiu mais estequiometria, não foi? Mais, né? Olha só, essa é uma novidade também, que esses caras estão mudando a prova de química. Não é que eles fazem a divisão, na prova de física tem divisão, né? Para química, basicamente, os caras chutaram o resto tudo, só botou estequiometria de cima e embaixo, e ema, cada um com seus problemas lá, e o pau quebrando, ou seja, o cara isolou o resto das outras matérias, quem estava preparado, de repente, para uma daquelas matérias, se não fosse estequiometria, o cara acabou, no ano que vem tem mais. Não, como é que é? Não entendi, professor? Tem mais, né? Porque o cara entrou na prova, não sabe nada de estequiometria, tirou 0. Zerar não pode, zerar não dá não. Aí a conta fica ruim. 30ª agora é que 2 fios paralelos e no meio uma espira. Esta aqui com I1 para cima. A de cá, o I2 para baixo. Essa aqui é boa pra provar do colégio. Ô, rapaz, em falar nisso, ó. Tô fazendo a centralizada, acho que vai essa mesmo. Só que eu vou melhorar ela, né, professor? Eu fiz ela dos 3 jeitos. Eu tinha assim, lógico, 3 jeitos, estou falando 3 possibilidades em relação a essas correntes laterais. Essa aqui, então, a gente tem que primeiro analisar o que vai virar o campo gerado por cada fio no centro. Esse campo aqui não faz um campo aqui, ó, o preto, não faz um campo lá entrando?
entrando, né? Esse é o B1. Esse aqui não faz um campo entrando? Entrando também, B2. Qual o único jeito para aquela espira anular dois campos entrando? Fazer um campo saindo, né? Então, para fazer um campo saindo, ela tem que estar no sentido anti-horário. Então, o único jeito aqui é o anti-horário. E o campo que eu vou encontrar aqui, então, ó, anti-horário, e o campo que eu estou encontrando aqui, então, é a bolinha, esse é o B. O que eu sei, que ele me disse, né, ó, para que o vetor campo resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica e seu sentido, então, aqui, ó, bom, e é um passo só, né, B menos, eu vou colocar aqui para fora, é positivo, tá? Essa é a minha orientação. B menos B1 menos B2 tem que ser igual a zero. Isso aqui porque o BR resultante tem que ser igual a zero. Se isso aqui tem que ser zero, isso aqui então é a minha orientação lá através dos sinais. Então B vai ser igual a B1 mais B2. Então B vai ser igual. Aí não tem erro não. Um pouquinho só de conta só para a gente entender aqui, ó. Aqui, ó. O B é campo gerado pela espira. μ0i sobre 2Rs. B1, campo gerado pelo fio 1 lá. μ0i 1 dividido por 2π 3Rs, né? Aí agora a distância aqui, ó. 3Rs, 3Rs. 3Rs mais μ0 e 2 sobre 2π vezes 3Rs. Pessoal, corta tudo. Corta quase tudo aqui, ó. Vamos ver o que corta aqui? Ó, esse 2 aqui corta com esse 2 aqui, corta com esse 2 aqui. Esse aqui corta com esse aqui, corta com aquele lá. Esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Conclusão. Como é que é, professor? Nessa eu errei o sentido. Eu coloquei o horário. Tipo, tem igual. Mas não tem como. Então vai sobrar aqui 3 e o π. Ó, 1 sobre 3π de I1 mais I2. Aí ele fez uma presepada aqui, eu também vou fazer. Ele botou o negócio aqui pra dentro aqui, só para ficar bonitinho, sei lá, ou feinho, né? Depende do ponto de vista. Então ele fez isso aqui, ó. Pronto. I1 mais I2, anti-horário, sobre 3π. Resposta certa, letra E. E aí, tranquilo? Essa seria difícil também, mas se ele invertesse esses caras aqui, aí começa a dar trabalho. Eu fiz todos os jeitos aqui para a gente ter uma ideia, aí realmente começa a ter um pouco de dificuldade em relação ao tamanho dos is. Aí se vai ficar maior, se vai ficar menor, é mais complexo, né? Mas, sim, dentro do parâmetro que a gente tem, que a gente fez, eu não tenho nenhum temor aqui em falar que esses exercícios são os mais fáceis que tem. Né? Para estar numa prova da pré, do jeito que a gente fez os outros. Lembra que a gente fez uma espira triangular, pendurada, taranã. Poxa, fizemos exercício, caiu na prova da pré, né? Exercício difícil pra caramba. Os caras veem com um desse aí que é muito simples. Muito simples. Senhores, esses dois aqui vai ficar para o professor Marcos. É o 31 meu. Resposta letra C. E o 32, que é o também difícil.
Resposta letra D. Tá? Esse aqui é o das lâmpadas. O que é que resolve esse exercício? Não é a voltagem, é a potência. A potência que está o ponto-chave dessa questão, né? Em uma lâmpada, as duas são 30 volts, mas uma lâmpada é de 60 watts, outra de 30 watts. Então a gente precisa saber onde está a corrente. Por isso que o único arranjo mesmo é o C, porque aí eu tenho a soma das correntes, depois a divisão das correntes. E aí a coisa se estabelece, tá bem? E no 32, o que dá trabalho nele é o tanto de conta que você tem que fazer, porque tem apoio de um lado para o outro, mas deixa eu fazer. A 32 é essa aqui, ó. É a outra, a difícil também. O meu aqui, eles estão juntos. É essa aqui, ó. Então essa aqui dá trabalho e essa aqui é longa, tem muita conta para fazer aí, mas tranquilo. Senhores, comentários sobre a prova. Até botei aqui no nosso... Fiz uma continha aqui para todos aqui. Acabou, professor. Ó, 6 de mecânica, primeiro ano, 2 de termo e óptica, 4 de eletricidade e magnetismo. Essa foi a proporção que a gente teve nessa prova aí. Sendo que das duas difíceis, uma de mecânica e a outra... É que eu peguei aqui, ó. Duas são de mecânicas. Duas de mecânica, onde uma até mistura a mecânica com hidrostática, né? Conclusão. Acho que foi unânime para todos os professores aí dos cursinhos, pelo menos. Tá longe da gente ver uma prova tão fácil como essa. Há muito tempo a gente não tinha uma dessa. Então a explicação deve ser por conta dessa história mesmo, das meninas. Os caras acham que as meninas não iam conseguir. Eu acho que vai ter uma grande surpresa, não sei, né? Esperar. Mas é uma grande diferença. Bem? Senhores, espero que tudo tenha dado certo. Se não deu certo, concurso é uma questão mesmo de preparo e investimento. E aguardo todos aí para que a gente continue o nosso treinamento, que foi muito alto. E realmente recomendo muito fazer AFA no ano que vem. Pode fazer. Pode fazer. Apesar de repente, ter dado uma bobeira ou outra aqui, mas o nível nosso era para AFA para frente. Né? Isso aí. Muito bem. Vamos começar? Então, boa tarde. Hoje nós vamos resolver a prova do SPSEX de 2016. O professor Alexandre já fez algumas questões. Então, nós vamos dar continuidade e fechar a prova com as questões que faltam. A primeira questão que nós vamos fazer é a questão na prova A de modelo A 21, na prova do modelo C é a questão 22, que fala o seguinte. Um raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O, na superfície de um espelho plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com a sua superfície. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo-se que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido é... E aí ele nos dá as opções. Bom, vamos fazer o esquema do desenho aqui para poder resolver a questão.
Muito bem. Então é isso que o exercício nos passa. Aqui também reta normal, claro. Essas duas retas aqui são normais. Então nós temos um espelho, um raio que vem até o espelho. Ele é refletido num ângulo de 30 graus, sai num ângulo inicialmente desconhecido e entra no outro líquido a 30 graus também, o ângulo de entrada aqui com relação a normal. Muito bem. O que nós queremos encontrar é o índice de refração desse líquido. E a gente faz isso usando a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes fala que o índice de refração no meio 1 vezes o seno do ângulo de entrada é igual ao índice de refração no ponto 2 vezes o seno do ângulo refratado. Tá bom? Dessa maneira, nós temos que o índice de refração do ar é 1, já dado pelo problema. O índice de refração 2 é o que a gente quer saber. E o ângulo de refração, o ângulo refratado aqui, 30 graus. Certo? Apesar de querer saber N2, nós não temos inicialmente o valor do ângulo de entrada, mas ele é simples de ser encontrado. O ângulo de entrada, para encontrar o ângulo de entrada, nós vamos fazer o seguinte. Quando um espelho reflete um raio, o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Então, se o ângulo aqui de entrada é de 30 graus, o ângulo de saída também precisa ser de 30 graus. Ou, se você preferir, você pode pegar o ângulo com relação à normal de 60 graus e esse ângulo do raio refletido com relação ao normal também é 60 graus. As duas interpretações dão a mesma resposta, tá? Porque nós vamos ter 60 e 60, 30 e 30. De qualquer jeito, os ângulos vão ser iguais. Se esse ângulo é 30 graus, então o ângulo com a normal que o raio faz com a superfície de interface do líquido é necessariamente 60 graus. Certo? Por quê? Porque nós podemos prolongar aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo é de 90 graus, os outros dois têm que somar 90. Então, esse nosso ângulo de incidência do raio sobre o líquido só pode ser de 60 graus. Sendo assim, a lei de Snell-Descartes fica 1 seno de 60 igual ao N2, o índice de refração do líquido que nós queremos encontrar, vezes o seno de 30. O seno de 60 e o seno de 30 estavam dados na questão, isso auxilia bastante a gente. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a N2, e o seno de 30 é meio, 1 sobre 2. Dos dois lados da equação podemos cortar esse 2, que está no denominador, e assim nós vamos ter a nossa resposta, N2 igual a raiz de 3. Certo? Muito bem. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão pelo modelo A é a questão 23. Certo? No modelo C, ela é a questão, então, A 23, no modelo C, ela é a 32. E ela fala o seguinte. O desenho abaixo representa um sistema composto por duas barras rígidas, 1 e 2, homogêneas e de massas desprezíveis na posição horizontal, dentro de uma sala. O sistema está em equilíbrio estático. Então, vamos fazer a nossa representação.
Muito bem. Agora ele fala, no ponto M da barra 2, então neste ponto, é colocado um peso de 200 newtons, suspenso por um cabo de massa desprezível. A barra 1 está apoiada no ponto N. Então a barra 1 se apoia nesse ponto N, no vértice de um cone fixo no piso. O ponto A da barra 1 toca o vértice de um cone fixo no teto. Então a barra encosta em N e encosta em A. O ponto B da barra 1 toca o ponto C. Então, o ponto B e o C aqui se confundem, são os mesmos pontos das barras, tá certo? Estão na mesma posição. Na extremidade da barra 2. O ponto D, localizado na extremidade da barra 2, esse ponto está apoiado a um vértice no cone fixo do piso. Ok. Os módulos das forças de contato com a barra 1 nos pontos A e N são respectivamente. Então, nós queremos a força em A e a força em N. Quais são os valores? Muito bem. Essa questão é uma simples análise de torque e forças em cima desse sistema. Nós vamos começar a partir, então, lá da barra 2 e vamos chegar até a barra 1. Dessa maneira, nós vamos ver o seguinte. O peso de 200 newtons aqui no ponto M gera um torque. Apesar da barra não estar se movendo, existe esse torque. E esse torque dá uma tendência da barra descer, apesar dela estar parada estática. Esse torque no ponto M é força sobre M vezes o braço de alavanca da barra M. Então, como a força é dada pela massa do bloco de 200 newtons vezes 3, que é o braço de alavanca, ou seja, a distância do ponto M e o ponto D, nós vamos ter uma resposta de 600 newtons vezes metro. Esse é o torque em M. Ok? Como a barra 2 está em equilíbrio, o torque gerado pela força em M tem que ser igual ao torque gerado em C. Eles têm que ter sentidos opostos, claro, para se equilibrar, mas o módulo dos dois tem que ser igual. Então, o torque em C tem que ser igual ao torque em M. Logo, também 600 newton vezes metro. Ok. Vamos seguir. Muito bem. Se a gente tem o torque em C, nós conseguimos descobrir qual é a força aplicada aqui sobre esse ponto C. Então, seguindo da expressão que o torque em C vai ser a força em C vezes a alavanca, ou seja, a distância entre C e D, que agora é 4 metros, nós podemos encontrar a força aplicada no ponto C. A força aplicada no ponto C é 600 newton vezes metro dividido por 4 metros. Então, a força em C é de 150 newtons. Ok? Então, nós temos esse valor aí para a nossa força em C. Acontece que a força em C é igual à força em B. De novo, as duas têm sentidos opostos, C. A barra 2 forçando para baixo e a barra 1 aqui tentando se equilibrar. Os pares de ação e reação. Então, a força no ponto C tem que ser a mesma força B. Tá certo? Sendo assim, nós podemos também calcular o torque no ponto B, devido à força em B e à distância de B até o ponto de apoio. Então, o torque em B é igual à força, que é 150 newtons, vezes a alavanca ali, que é de 2 metros. Então, o torque devido ao ponto B, 300 newton vezes metro.
Ok. Estamos chegando na resposta. Se o torque em B é de 300 newtons e a barra está parada, não está girando, então esse também tem que ser o torque em A. Os torques têm que ser iguais, certo? Então, se os torques são iguais, agora a gente sabe que o torque em B é igual ao torque em A. Ou seja, nós vamos ter 300 newton vezes metro igual a força em A vezes a alavanca aqui, a distância do ponto A até o ponto de apoio. Essa distância é de 4 metros. Então, nós vamos ter uma força em A de 300 dividido por 4, ou seja, 75 newtons. E isso responde à primeira questão, a força sobre A. Então, uma resposta já é de 75 newtons. Agora, ele também quer a força em N. Para encontrar a força em N, nós temos que considerar a força em A e a força em C. As duas estão forçando a barra para baixo, a barra 1. Sendo assim, o ponto N suporta essas duas forças. A força em N é a força em A mais a força em C, ou B, se vocês quiserem. O ponto ali é o mesmo. Dessa maneira, a força N é 75 mais 150, ou seja, 225 newtons. Então, nós encontramos a força em A e a força em N. Muito bem. Seguindo a ordem das questões do modelo A, a próxima questão é a 28. No modelo C, era a 27. A28, C27. A questão fala o seguinte: durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que, antes de olhar para as alternativas, vamos olhar bem para o que a questão diz. Ela nos dá muita informação, apesar de ser um texto curto. Ela fala de um gás perfeito, e nós estamos, então, trabalhando com a primeira lei da termodinâmica, quando ele fala de expansões adiabáticas e sobre trabalhos. A primeira lei da termodinâmica fala que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Muito bem. Mas, logo, o problema cita que durante esse experimento, o gás é comprimido adiabaticamente. Então, quando ele fala adiabaticamente, está falando que o calor envolvido nesse processo é zero. Então, nesse caso, o trabalho é igual ao negativo da variação da energia interna. Ou, se vocês quiserem, o negativo do trabalho também é a energia interna positiva. Além disso, ele fala que o gás foi comprimido, ou seja, se o gás foi comprimido, o volume diminuiu. Isso já elimina algumas das alternativas que nós temos aqui. Se ele diminuiu, então a variação de volume
é negativa. Ele tinha um volume maior, ficou menor. Nós temos um ΔV negativo e isso implica em um trabalho negativo. Então, o nosso trabalho aqui também é negativo. Ok? Bom, nós podemos pensar o seguinte. Se o trabalho é negativo, então nessa expressão nós vamos ter o trabalho negativo e desse lado a variação da energia interna positiva. Então o ΔU tem que aumentar. A variação da energia interna e, consequentemente, a temperatura do gás tem que aumentar. Mas e a pressão? Para resolver esse problema da pressão, vamos trabalhar aqui com um diagrama de pressão e volume. Então, se a gente faz um diagrama de fase, essa resposta fica fácil. A gente desenha um diagrama, então, pressão por volume, e uma curva adiabática é uma curva desse tipo. Vamos imaginar, então, que durante o nosso experimento, o volume veio de um valor maior, um certo V1 inicial, e foi até um outro valor menor, V2. Veja que nós estamos falando que o volume é menor, porque o gás foi comprimido. Eu não escrevi, mas ele cita, não tem problema. Então, o gás foi comprimido, ou seja, o caminho que nós estamos fazendo nesse diagrama é subindo a curva adiabática. O volume diminui e necessariamente P aumenta. Então, nós temos aqui no gabarito, nas alternativas, a primeira letra, A. O volume aumentou. O volume aumentou, claro que já está errado. O volume tem que diminuir. Na B, o volume diminuiu, pode ser. A temperatura diminuiu. Não, nós vemos que o ΔU aumenta. Então, também não pode ser essa alternativa. C, o volume diminuiu, a temperatura aumentou. Ok, está bem até agora. E a pressão diminuiu? Não, a pressão não diminuiu, a pressão também aumentou. Letra D, o volume diminuiu, a temperatura aumentou e a pressão também aumentou. Então, a alternativa correta é a letra D. Muito bem. A próxima questão, no modelo de prova é número 30, no modelo C31. Ela diz o seguinte: um aluno irá montar um circuito elétrico com duas lâmpadas incandescentes, L1 e L2, de resistências elétricas constantes, que tem as seguintes especificações técnicas fornecidas pelo fabricante impressas nas lâmpadas. A lâmpada 1 tem 30 volts e 60 watts. Então, questão A. 30. Então, a lâmpada 1 são 30 volts e 60 watts. Lâmpada 2 tem 30 volts e 30 watts.
Além das duas lâmpadas, ele também usará um gerador ideal de tensão elétrica contínua de 60 volts. Então, a diferença de potencial do gerador, 60 volts. E também um resistor ôhmico de 30 ohms e fios condutores elétricos ideais. Então, a resistência aqui do nosso resistor de 30 ohms. Nós temos que usar esses 4 equipamentos para montar um circuito. Utilizando todo o material acima descrito, a configuração da montagem do circuito elétrico para que as lâmpadas funcionem corretamente com os valores especificados pelo fabricante das lâmpadas será. Então, aqui nós temos algumas opções. Nós vamos trabalhar um pouco com as opções para ver o que nós podemos fazer, o que nós podemos eliminar. O que eu pensei ocorre da seguinte maneira. Como nós temos que usar todos os equipamentos, vamos ver quais deles podem estar associados em série, quais podem estar associados em paralelo, e assim a gente vai eliminando algumas questões aqui. De início, vamos calcular a corrente necessária nas lâmpadas 1 e 2, de acordo com voltagens e potências. Nós temos uma regra básica que diz que a potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Muito bem. Quando nós fazemos isso, nós podemos então calcular a corrente pegando a potência e dividindo pela diferença de potencial. Sendo assim, nós podemos escrever que a corrente na lâmpada 1 vai ser 60 watts dividido por 30 volts. Ou seja, 2 amperes. Na corrente 1, precisamos de 2 amperes para que ela funcione de acordo com as especificações. Já na corrente 2, na lâmpada 2, a corrente, que também segue a expressão potência sobre diferença de potencial, tem que ser 30 watts sobre 30 volts. E isso nos dá uma corrente de 1 ampere. Isso é 1 ampere. Bom, as correntes nas lâmpadas têm que ser diferentes. Então, necessariamente, as lâmpadas não podem estar associadas em série. Porque numa ligação em série, a corrente que passa pelos dispositivos é sempre a mesma. A gente pode ver esse fato também olhando para as nossas especificações técnicas. Porque se as lâmpadas têm 30 volts e o gerador só gera 60, fica sem espaço para ligar o resistor. Ok? Sendo assim, nós podemos cortar a alternativa A, que liga todo mundo em série. Então, exclui a alternativa A. E nós podemos também excluir a alternativa B, que liga as duas lâmpadas em série. A alternativa B também está fora. Ela liga as duas lâmpadas em série. Se fizesse isso, as correntes teriam que ser iguais, e nós vimos que para funcionar nas especificações corretas, essas correntes têm que ser diferentes. Então, a gente já pode cortar essas duas aqui. Já eliminamos o nosso problema. Agora, qual é a diferença de potencial, qual a DDP, do resistor? Vamos trabalhar com ela para poder também entender como as diferenças de potencial no circuito funcionam. Então,
Para achar a DDP do resistor, nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar a lei de Ohm. A lei de Ohm fala que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Muito bem. Então, nós temos dois casos. Se a gente ligar o resistor em série com a lâmpada 1, nós vamos ter, então, em série com lâmpada 1, nós vamos ter que a diferença de potencial no resistor vai ser 30 ohms a sua resistência, vezes 2 amperes. E isso nos dá 60 volts. Sendo assim, o resistor não pode estar em série com L1, porque em série com L1 ele puxa 60 volts, ele necessita de 60 volts. Só que 60 volts é toda a diferença de potencial da bateria, não ficaria nenhum espaço para ligar outras coisas. Então, você não pode associar ele com L1 em série. Vamos ver como é que fica se a gente associar em série com L2. Em série com L2, a corrente dele seria a mesma corrente que passa pela lâmpada 2. Então, seria a resistência vezes corrente, sendo a resistência do resistor e a corrente da lâmpada 2, 1 ampere. Isso seria 30 volts. É mais baixo do que a diferença de potencial aqui a diferença de potencial do nosso sistema, do gerador, ok? 30. Mas se assim fosse feito, pelo desenho, a letra D também não poderia estar aí, porque a D associa ele em série com L1. Então, a gente pode matar o D. Muito bem. Sobraram, então, duas opções. A gente ficou com as opções C e E. Tá certo? Na letra C, ele liga o resistor em paralelo com L1. Aliás, em C com L2. E em E com L1. Muito bem, podemos ter C ou E. Resistor e uma lâmpada. Muito bem. Mas se for assim, vamos dar uma olhada em E. Em E aparece um problema. No nosso circuito E, a gente tem aqui o gerador, sai o sistema, depois uma lâmpada, o resistor e aqui outra lâmpada. Aqui uma ligação, resistor. Aqui a gente tem a lâmpada 1 e aqui a lâmpada 2. Ok? Mas se essa configuração fosse feita, nós teríamos o seguinte. As correntes aqui distribuídas teriam que entrar nesse sistema e se dividir entre corrente, vamos chamar aqui de 1, e corrente 2. A corrente total, então, seria a soma da corrente 1 mais a corrente
2. Vamos chamar de... tudo bem, deixa assim. Sendo que assim, as correntes se juntam novamente, I1 e I2, e a corrente total passa pela lâmpada 2. Então, a gente teria a corrente total associada à lâmpada 2 e a corrente 1 associada à lâmpada 1. Ok. Tudo bem, mas qual que é o problema nisso daí? Como nós vimos, a corrente em L2 tem que ser 1 ampere. Então, a gente teria aqui dessa nossa equação 1 ampere. Isso seria igual a corrente que passa aqui em L1, seria, portanto, 2 amperes, mais a corrente que passa pelo resistor. Eu chamei de 2, talvez tenha ficado confuso, mas corrente 2, lembre-se, aqui passa aqui pelo resistor. Bom, não tem jeito dessa soma ser verdade, a não ser que I2 seja negativo, o que não pode acontecer no nosso circuito, pois nós temos somente um gerador. Então, essa expressão aqui fica inválida. Ela invalida o item E. Você não consegue passar uma corrente de 2 amperes, ela se juntar com alguma outra corrente e ainda assim passar uma corrente menor em L2. Isso não pode ser verdade nesse circuito aqui em questão. Então, a única alternativa que nos resta é a alternativa C, onde, se nós observarmos, né, se ainda assim ficarmos com alguma dúvida, podemos ver o seguinte. Nesse nosso caso, a corrente que passa por 1 é a corrente total. Se nós formos dividir aqui em I1 e I2, ok? Nós vamos ter a mesma expressão, lembre-se, a corrente tem que se conservar. Então, a corrente total é a soma de I1 e I2. A corrente total que passa pela lâmpada tem que ser 2 amperes, nós já calculamos isso. A corrente que passa na lâmpada 1, 1 ampere, e nós ficamos com I2. I2, nesse caso, muito fácil, vai ser 1 ampere, não tem nenhum problema. Então, a corrente que passa por esse resistor é de 1 ampere. Se a corrente que passa pelo resistor é de 1 ampere, a DDP dele vai ser de 30 volts. 30 volts, ele está associado em paralelo com L2. L2 também tem 30 volts. E lembre-se, a associação em paralelo mantém a diferença de potencial igual. Então, R2 tem o mesmo potencial que L2, as correntes ficam todas corretas. Então, a alternativa que nos sobra e a alternativa correta é a letra C. A gente consegue, então, de várias maneiras entender o fechamento dessa questão.